Boas-vindas ao Concurseja. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto assim fundamental para quem está começando a entender o direito empresarial, né? Com certeza. Um tema-chave? Vamos falar sobre os títulos de crédito. Aqueles documentos que, nossa, são a base de tanta coisa no comércio, nas transações do dia a dia. Exatamente. Fazem a roda da economia girar, facilitando a circulação de riqueza, de crédito. É essencial. É isso aí. E a nossa missão aqui hoje é tentar descomplicar um pouco esse universo. Sabe? Explicar os conceitos, os princípios, os tipos mais importantes. Que todo iniciante precisa saber, né? Para não ficar perdido. Isso, vamos desmistificar juntos esses tais títulos de crédito. Basicamente, por que um pedaço de papel, ou hoje em dia até um registro eletrônico, pode valer tanto dinheiro? Boa pergunta para começar. O Código Civil mesmo, lá no artigo 887, já dá uma luz, né? Ele define o título de crédito como sendo o documento necessário, é isso mesmo, o documento necessário para exercer o direito literal e autônomo que está escrito nele. Perfeito. Essa definição legal, ela pega a essência que grandes juristas como o César Vivante, lá atrás, já destacavam. É importante pegar a ideia do título como um veículo, sabe? Um veículo, como assim? É, tipo, ele transporta um direito de crédito, um valor a receber, né? De uma pessoa para outra, de um jeito seguro e, principalmente, ágil. Ele meio que materializa uma obrigação de pagamento. Ah, entendi. Ele torna a dívida, digamos, negociável. Exatamente. É isso que permite que um crédito não fique parado, preso só entre o credor e o devedor originais. Ele pode circular. Faz todo sentido. E para esse veículo funcionar direitinho, ele tem umas regras próprias, né? Uns pilares que sustentam tudo isso. Os famosos princípios. Isso, os princípios. São como as regras de trânsito desse mercado de crédito, para usar sua analogia. Eles que dão segurança e agilidade. Legal. E quais seriam os mais importantes, assim, para a gente entender de forma simples? Bom, a gente pode destacar três principais, né? Primeiro, a cartularidade. Cartularidade vem de cártula, de papel. Exato. Tradicionalmente, era a ideia de que você precisava ter o documento físico, o papel mesmo, a cártula, em mãos. Para exercer o direito, você tinha que apresentar o título. Tinha que ter o papel para receber o dinheiro. Isso. Hoje, claro, a tecnologia mudou muita coisa, a gente fala em desmaterialização, títulos digitais, escriturais. Sim, hoje é tudo mais eletrônico, né? Pois é, mas mesmo nesses casos, a ideia de um registro formal que representa o crédito e que precisa ser apresentado ou movimentado de alguma forma continua valendo como base, tá? A essência da cartularidade se adaptou. Entendi. E o segundo princípio? A literalidade. Esse é bem direto ao ponto. Literalidade. Imagino que seja vale o que está escrito. É isso. Na mosca, o conteúdo do direito, sabe? O valor a ser pago, a data de vencimento, quem paga, quem recebe, qualquer condição especial. Tudo está estritamente limitado ao que está expresso, literalmente, no texto do título. Ah, então nada de acordo verbal por fora valendo contra quem recebe o título depois. Exatamente. Nada de, mas a gente combinou diferente, mas ficou subentendido que, contra terceiros de boa-fé, o que vale é o que está escrito. Isso traz uma segurança enorme, né? Clareza total. Uhum. Clareza e segurança jurídica. Faz sentido. Agora tem um princípio que eu acho que sempre gera mais debate, mais dúvida. A autonomia. Ah, autonomia. Essa é fascinante mesmo. E é crucial para fazer o título circular livremente. Como funciona essa ideia de que o direito é novo a cada vez que o título muda de mãos? Parece meio mágico. É quase isso. Mágico não é, mas é muito engenhoso. Autonomia significa o seguinte: cada vez que o título é transferido para um novo portador, desde que essa pessoa esteja de boa fé, claro, geralmente por endosso, nasce para ela um direito novo, um direito autônomo. Novo como? Desconectado do passado? Exatamente. Desvinculado das relações jurídicas anteriores que envolveram aquele título. Vamos pensar num exemplo prático. Por favor. Imagina que A emitiu uma nota promissória para B. Aí B endossa essa nota para C.
Se A tinha algum problema pessoal com B, tipo uma outra dívida que B não pagou para A, ou um defeito na mercadoria que originou a nota, Sim. em regra, A não pode usar esses problemas que ele tinha com B como desculpa, como defesa, para não pagar C, que recebeu o título de boa-fé. Ah, então C está protegido dessas brigas anteriores. Isso. O direito de C é autônomo. Ele não herda os vícios ou as defesas pessoais das relações passadas. Isso é o que quebra a corrente de problemas e garante que o título seja um instrumento confiável para negociar, entende? Senão ninguém ia querer aceitar um título com medo dos problemas escondidos lá atrás. Nossa, realmente facilita muito a circulação do crédito. Genial. É fundamental. E ligado à autonomia, muitas vezes a gente fala também da abstração. A abstração, o que seria isso? A abstração é mais forte em alguns títulos, como a letra de câmbio e a nota promissória. Significa que o título pode, em certo ponto, se desvincular completamente do negócio que deu origem a ele, da causa original. Como assim se desvincular do negócio? Pensa naquela nota promissória do exemplo. Ela foi emitida por causa de uma venda de mercadoria entre A e B. Se essa nota circula e chega nas mãos de C, de boa-fé, mesmo que depois se descubra que a venda entre A e B teve um problema grave ou foi até desfeita, Sim. a nota promissória em si, nas mãos de C, pode continuar válida e exigível contra A. O título se abstraiu da sua causa original. Ele passa a valer por si só, como uma promessa de pagamento pura e simples para quem o detém legitimamente. Uau! Então ele ganha vida própria, independente do que aconteceu no início? Exato. Nem todo título é abstrato nesse nível, tá? A duplicata, por exemplo, é um título causal, sempre ligado ao negócio original. Mas para letra e nota promissória, a abstração é uma característica importante quando circulam. Entendido. Princípios bem claros agora. Cartularidade, literalidade, autonomia e essa abstração em alguns casos. E na prática, assim, no dia a dia, quais são os títulos de crédito mais comuns que o pessoal vai encontrar, que vai precisar estudar? Temos vários, cada um com a sua função específica, né? Mas os clássicos, os que mais aparecem em provas e na vida real são, primeiro, a letra de câmbio. Letra de câmbio. É uma ordem de pagamento. Uma pessoa, que a gente chama de sacador, dá uma ordem para uma segunda pessoa, o sacado, pagar um certo valor a uma terceira pessoa, o tomador ou beneficiário. Então é uma ordem. Sacado, pague a fulano. Basicamente isso. Ela é regulada por uma lei internacional importante que o Brasil adotou, a Lei Uniforme de Genebra, internalizada por um decreto lá de 1966. Ok. Letra de câmbio. Qual o próximo? A nota promissória. Essa é diferente da letra. Não é uma ordem, é uma promessa direta de pagamento. Ah, então o próprio devedor que promete pagar. Isso mesmo. O emitente da nota promissória promete pagar um valor diretamente ao beneficiário. É um eu pagarei a fulano. Também segue a mesma Lei Uniforme de Genebra da letra de câmbio. Entendi. Promessa direta. E o terceiro? Aposto que é um bem conhecido. Com certeza, o cheque. Esse todo mundo conhece, né? Ou pelo menos já ouviu falar muito. Sim, o famoso cheque. O cheque é uma ordem de pagamento, mas específica. É sempre à vista e dada contra um banco onde o emitente tem fundos. Banco pague à vista a fulano ou a quem ele indicar. Ele tem uma lei própria no Brasil, a Lei do Cheque, de 1985. Certo. Ordem de pagamento à vista contra um banco. E tem mais algum muito importante? Tem sim, um título super brasileiro, a duplicata. Duplicata. Essa eu sei que está muito ligada a vendas, né? Exatamente. A duplicata é um título que obrigatoriamente tem que ter uma causa por trás. Ela só pode ser emitida com base numa fatura de compra e venda de mercadoria a prazo ou de prestação de serviço. Por isso a gente chama ela de título causal. Ah, então diferente da nota promissória, que pode ser mais abstrata, a duplicata sempre depende daquele negócio original ter acontecido e estar correto. Perfeitamente. A validade da duplicata está vinculada à existência e regularidade dessa transação comercial ou de serviço. Ela também tem uma lei específica, a Lei das Duplicatas de 1968. Bacana. Então temos esses 4 principais: letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. E como é que esses títulos circulam? Como eu passo o meu direito de receber para outra pessoa? Se eu tenho uma nota promissória e quero usar para pagar uma conta minha, por exemplo. O principal mecanismo para isso é um endosso.
É super simples e eficaz. Endosso. É aquela assinatura atrás do título? Isso. O endosso é basicamente uma assinatura feita no verso do próprio título, ou se não tiver mais espaço, numa folha anexa que a gente chama de along. Com essa assinatura, o titular atual, o endossante, transfere a propriedade do título e o direito de crédito para outra pessoa, o endossatário. Simples assim. Só assinar atrás? Em regra, sim. Pode ser um endosso em branco, só com assinatura, que permite ao novo portador receber ou endossar de novo. Ou pode ser em preto, indicando o nome de quem está recebendo. É o que viabiliza aquela circulação rápida que a gente falou, baseada na autonomia. E aqueles títulos ao portador, ainda existem? Existem, mas são bem menos comuns hoje em dia, até por questões de segurança e controle. Títulos ao portador circulam pela simples entrega física, pela tradição, sem precisar de endosso. Mas a maioria dos títulos importantes hoje são nominativos ou à ordem e circulam por endosso. Entendi. O endosso é a chave da circulação. E, para fechar esse panorama inicial, uma coisa que eu acho que é muito importante na prática. E se o devedor não pagar na data do vencimento? O que torna esses títulos tão poderosos na hora da cobrança? Essa é uma característica crucial. A executividade. Executividade. Sim. A maioria desses títulos de crédito que a gente mencionou, o cheque, a nota promissória, a duplicata, principalmente se tiver o aceite do devedor ou for protestada e acompanhada da nota fiscal e comprovante de entrega, eles são considerados pela lei como títulos executivos extrajudiciais. Títulos executivos extrajudiciais? O que isso significa na prática? Está lá no Código de Processo Civil, né? Exatamente, o artigo 784, inciso 1 do CPC, lista vários deles. Na prática, significa que se o título não for pago no vencimento, o credor não precisa passar por todo um processo longo para provar que a dívida existe, o chamado processo de conhecimento. Ele pode pular o mecapa. Isso. Ele pode ir direto para a fase de execução judicial. Ele já chega para o juiz com o título na mão e fala: olha, esse documento aqui prova a dívida, ela venceu e não foi paga. Quero que os bens do devedor sejam penhorados para me pagar. É um caminho processual muito mais rápido e eficiente para cobrar a dívida. Nossa, isso faz uma diferença enorme para o credor. Dá muito mais força por título. Sem dúvida. É uma das grandes vantagens de formalizar um crédito por meio de um título. E a própria justiça, a jurisprudência, como você mencionou, vem se adaptando. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por exemplo, tem decisões reconhecendo a força executiva até mesmo de duplicatas virtuais, emitidas eletronicamente, mesmo sem o comprovante de entrega físico, desde que o devedor não tenha questionado o recebimento da mercadoria ou serviço. Mostrando como o direito acompanha a evolução da tecnologia e das práticas comerciais, né? Exatamente. O importante é garantir a segurança e a efetividade desses instrumentos. Ótimo. Acho que com isso a gente conseguiu cobrir os pontos essenciais dos títulos de crédito, né? Desde o conceito, passando pelos princípios fundamentais, os tipos mais comuns, como eles circulam e por que são tão eficazes na cobrança. Sim, foi um bom panorama inicial. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as ideias, a organizar o pensamento de quem está começando agora a estudar direito empresarial ou precisa lidar com isso no dia a dia. Com certeza. E é bom lembrar que esse é um campo vasto, cheio de detalhes, mas entender esses fundamentos é crucial. Eles aparecem em muitas situações práticas e, claro, em provas de concurso público e OAB. Verdade, é matéria que sempre cai. Bom, chegamos ao fim desta análise, agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu até aqui. Foi um prazer discutir esse tema. E fica o convite para que continuem conosco nas próximas aulas, nos próximos debates aqui do Concurseja e também para explorar os outros cursos e conteúdos disponíveis no canal Concurseja. Tem muita coisa boa lá para ajudar nos estudos. Isso aí, pessoal. Continuem firmes. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.